capítulo 1. Obrigada, mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Josué, assim como nós também, já passou por momentos difíceis. Mas o que Deus fez com Josué é algo maravilhoso. E é o que Ele vai fazer conosco nessa noite. Josué, como vocês sabem, ou talvez ainda não saibam, Josué foi o sucessor de Moisés. Deus levantou Moisés, um dos maiores líderes do povo de Israel, para que tirasse o povo da escravidão e do Egito. E Moisés viu Deus face a face. A Bíblia em Deuteronômio 34:10 diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta semelhante a Moisés, que viu o Senhor face a face. E Josué era um discípulo de Moisés. Moisés era mentor de Josué. Josué estava sempre à sombra de Moisés, aprendendo com ele, vendo as dificuldades. E nesse momento da vida de Josué, Moisés então havia morrido, nesse momento que nós vamos ler, do capítulo 1 do livro de Josué. Josué então começa a se sentir preocupado. Ele estava apreensivo com a morte de Moisés, porque ele sabia que tinha chegado a hora de assumir o seu posto e de liderar mais de 2 milhões de pessoas que estavam peregrinando pelo deserto a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida. E a Bíblia diz que Moisés ficou preocupado, Josué ficou preocupado, ele ficou apreensivo com essa situação. Olha o tamanho da responsabilidade que ele iria assumir. Uma multidão extremamente numerosa, num deserto. E mais do que isso, ele estava passando por uma perda importante. A perda do seu líder, do seu mentor. E ele estava naquele momento que ele poderia se prostrar, ficar desanimado, abatido. E estava, porque havia acabado de perder alguém que ele amava muito. E talvez Josué nesse momento, com vários elementos para iniciar uma crise, o peso da responsabilidade, o desafio de levar o povo até Canaã, a terra prometida, a perda, o luto. Josué estava com vários elementos para compor uma crise. E ele, na sua preocupação, na sua consternação, ele começa a ter incertezas e dúvidas. E ele talvez ali no seu íntimo começou a se questionar: Senhor, será que eu vou dar conta? Será que o povo vai aprovar a minha liderança? Será que eu vou conseguir concluir essa missão? Será que eu vou conseguir levar o povo para Canaã? E agora, Moisés morreu, a minha referência, meu apoio, como vai ser? E o coração dele começou a se encher de incertezas e de perguntas no meio dessa crise, dessa fragilidade. E o que mais, queridos, chamou a minha atenção nessa tarde é que nós, assim como Josué, também temos muitos elementos para compor uma crise, um cenário de crise na nossa atualidade. Nós temos visto uma crise na saúde, nós temos visto um enfrentamento à pandemia ao redor do mundo, nós temos visto uma crise global de ordem econômica, política. Quantas pessoas que já não tinham
praticamente nada, agora perderam um pouco daquilo que elas tinham. E quantas pessoas não estão preocupadas e não estão apreensivas como Josué estava nesse momento. Mas o que Deus fez com Josué me constrangeu nessa tarde, nessa noite. Enquanto eu refletia acerca dessa palavra, e eu quero compartilhar isso com você. No meio da crise, diante de um desafio, diante de uma responsabilidade, de assumir uma liderança importante, de conduzir o povo até a terra prometida, diante de tantas incertezas, Josué ouve a voz do Senhor, respondendo a cada uma das suas perguntas, a cada uma das suas inquietações, a cada uma das suas incertezas. Josué ouve a voz do Senhor falando com ele. E no versículo 1 do primeiro capítulo de Josué, Deus começa a animar Josué. E a Bíblia diz no versículo 1 que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar, sucessor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te agora. A primeira resposta que o Senhor então dá a Josué, no meio dos seus questionamentos, das suas incertezas, no meio de toda aquela crise, Deus começa a encorajar Josué e a dizer para ele: levante-se agora. Querido, não é um momento para você ficar prostrado, não é um momento para você ficar desanimado ou chorando, mas é hora de você se levantar. Agora, quando você deve se levantar? Imediatamente, porque você tem uma missão. A missão que Deus conferiu a nós não mudou, ela é irrevogável. Nós temos muito a fazer. E talvez o seu coração esteja com essas questões, assim como Josué. Talvez você esteja com medo. Será que vai faltar alguma coisa para minha família? Será que eu vou sobreviver a essa crise? Você que é autônomo, talvez esteja abalado financeiramente e talvez tenha se questionado: meu Deus, como vai ser? E eu quero te trazer essa palavra nessa noite. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência ficar desamparada. A nossa provisão continuará vindo do Senhor, o nosso sustento continuará vindo do Senhor. Talvez você, que é um profissional da saúde, como nós temos alguns na igreja, esteja tão apreensivo, esteja sem ver a sua família há tanto tempo. Ou talvez você esteja com medo: será que eu vou me infectar com esse vírus? Será que eu vou sobreviver? O que vai acontecer comigo? Queridos, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Aos seus anjos o Senhor dará ordem ao seu respeito para te proteger, te guardar de todo perigo e de todo mal. O Senhor é conosco, independente das circunstâncias que estamos vivendo ou enfrentando. Talvez você é um empreendedor e esteja preocupado: será que eu vou conseguir manter meu negócio? Ou será que eu não vou ser demitido? Ou será que eu vou perder alguém como eu amo? Assim como Josué, que tinha acabado de perder Moisés. Eu quero dizer para você nessa noite, que para cada incerteza do seu coração, há uma resposta de ânimo, há uma resposta de coragem, e há uma resposta de consolo do Senhor. Para a dúvida, há uma certeza de Deus. Levante-se agora. Não é hora de prostrar-se, não é hora de encolher-se, não é hora de se apequenar, mas é hora de você se levantar. Há uma missão
Nós temos uma missão. E a segunda resposta de Deus para nós nessa noite está lá no versículo 3 de Josué 1, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Você vai continuar conquistando. Não é porque você está com uma pequena pausa. Não é porque você teve que interromper alguns projetos. Não é porque você teve que adiar alguns projetos. É que você não vai mais conquistar na sua vida. Mas aqui, essa palavra que o Senhor deu a Josué nesse momento de crise, ela serve perfeitamente para nós. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé será seu. Você vai continuar conquistando, apesar da crise. Você vai continuar conquistando depois da crise. Porque quem está comigo e com você, quem garante as nossas vitórias, quem garante as nossas conquistas, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus não mente e Ele não volta atrás. Nós temos que manter a nossa confiança em cada uma dessas promessas de Deus e não nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam todos os dias. Se você tem estado em casa nesse tempo de quarentena, de isolamento, se você tem acompanhado as notícias, você tem percebido que elas mudam todos os dias. E eu recomendo que você se atualize na medida e na proporção adequada. As circunstâncias mudam, elas oscilam, elas são instáveis o tempo todo. Mas o nosso Deus não muda. Ele nunca vai mudar, queridos. E nós temos que basear a nossa vida nas promessas dele e não nas circunstâncias. As circunstâncias, elas não determinam o nosso futuro. Mas as promessas de Deus vão determinar os nossos futuros. E a terceira resposta de Deus para você nessa noite está no versículo 5 de Josué 1, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Ninguém poderá te resistir. Ou seja, pode vir a situação que vier, a circunstância que vier, o desafio que for, a crise que for, você se manterá firme, você não vai ceder, você não vai sucumbir frente aos desafios, você não vai sucumbir pelo medo, você não vai sucumbir, mas você será íntegro, você permanecerá inabalável. Porque essa é a promessa de Deus para nós, como seu povo, nada poderá nos resistir, porque Deus é conosco, Ele é comigo, Ele é com você. Ele nunca vai nos deixar, querido, Ele nunca vai nos desamparar. Que essa resposta de Deus cale todas as dúvidas e incertezas do seu coração nessa noite. Deus é Deus presente, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. E ainda que eu esteja aqui nessa noite, com pouquíssimas pessoas, sem poder olhar para a maioria de vocês, eu quero dar essa resposta de Deus para a sua vida, de encorajamento.
Assim como o Senhor animou a Josué num momento de fragilidade, num momento de perda, de dor e de crise. Eu quero encorajar e animar você. Você vai permanecer. Você vai atravessar o Jordão. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância, porque quem está com você é maior que tudo que possa existir. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é incomparável, Ele é grande, Ele é poderoso. E agindo Deus, quem poderá impedir? Todos os dias eu tenho orado, e eu oro pelos profissionais de saúde, eu oro por aqueles que estão passando necessidade, ou autônomos, pela igreja ao redor do mundo, pelos governos, para que tenham sabedoria, entendimento, para agirem nesse momento. E sempre no fim da minha oração, eu falo: Deus, uma palavra que sair da sua boca pode mudar toda essa circunstância. Uma ordem que o Senhor der do seu trono pode fazer parar tudo isso que está acontecendo. Eu reconheço que Ele é poderoso, que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. Deus não saiu do seu trono, Ele governa a tudo e a todos. Ele é poderoso. E uma intenção, uma inclinação do seu coração, uma palavra que sair da sua boca, pode mudar toda essa situação. Não se desespere. Nós não estamos na mão do governo, da circunstância. Nós não estamos na mão da enfermidade, do vírus. Nós estamos na mão do Senhor, daquele que criou todas as coisas e tem poder para fazer tudo no céu, na terra e debaixo da terra. Não se desespere. E a quarta resposta de Deus para você nessa noite: esforça-te. Tenha bom ânimo, seja corajoso. Olha lá no versículo 6 do capítulo 1. Diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais. Só a primeira parte do versículo 7. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Seja muito corajoso. Coragem é ter firme disposição, é ter energia diante das situações difíceis, diante das situações críticas. Sabe, toda energia que você tinha antes de tudo isso começar, é dessa energia que você precisa agora, nesse momento, para enfrentar tudo o que está acontecendo. Faça o seu melhor, dentro da sua casa, nas suas novas condições de trabalho, para os seus filhos, para o seu marido ou para a sua esposa. Faça o melhor que você puder, se esforce com os recursos que você tem, entregue o seu melhor na crise, mas se mantenha animado, se mantenha encorajando as pessoas, se mantenha corajoso. Quem está comigo, quem está com você não dorme. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Ele cuida de nós a todo momento, provê as nossas faltas. Se nesse momento você for dominado pelo medo, se você for dominado pelo pânico ou pelo terror, talvez você não morra desse vírus, e nós cremos em nome de Jesus que isso não vai nos acontecer, mas Deus estará conosco em toda e qualquer circunstância e situação. Mas talvez te sobrevenha depressão, porque você se deixou dominar pelo medo.
E essa é uma doença da alma que pode roubar a nossa vida, pode roubar a nossa vitalidade, a nossa força. O medo gera ansiedade e a ansiedade destrói o nosso presente. E é hoje que nós construímos o nosso futuro. É hoje que nós construímos o nosso amanhã. Não há futuro para aqueles que são dominados pelo medo, pelo terror. Faça o que é preciso ser feito, mas se mantenha corajoso. Esforce-se, dê o seu melhor. Dê o seu melhor dentro das suas possibilidades, dentro dos recursos que Deus confiou a você. Mas se mantenha animado, de cabeça erguida, se mantenha corajoso. Não se permita ser dominado pelo medo, pela opressão, pela obscuridade, pelas trevas. Nós vamos vencer essa crise, porque o Senhor está conosco. Se Deus está conosco, não há o que temer. A quinta resposta de Deus para as incertezas do nosso coração nessa noite está lá em Josué 1, versículo 7, a segunda parte, que diz assim: cuidado, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8: não se afaste da tua boca o livro da lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Obedeça a palavra de Deus. Não se desvie das orientações da palavra. Tenha sempre à sua boca as palavras desse livro, as palavras de Deus. Nós temos que nos alimentar de dia e de noite da palavra de Deus. Nós derramamos aquilo que estamos cheios. E do que você está se enchendo nesses dias? Com o que você está se alimentando nesses dias? Eu penso que nós temos que nos atualizar para não incorrermos no risco de sermos minimalistas e até irresponsáveis. Mas nós não podemos maximizar, exagerar e entrar numa neurose de medo e pânico. Aquilo que deve nos alimentar excessivamente todos os dias é a palavra de Deus. E não os noticiários, não as tragédias, não as redes sociais, mas aquilo que deve ser prioritário para nós, ocupar os nossos pensamentos, deve ser a palavra de Deus. Ela deve ter a maior parte do nosso tempo. Ela deve ter a nossa maior atenção e a nossa maior dedicação. E da nossa boca devem fluir palavras de gratidão, de encorajamento. Talvez as pessoas tenham procurado você e você só tenha reclamado de toda essa situação. Ou talvez as pessoas tenham procurado você e você tenha trazido ainda mais desânimo, descrença. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos use como um canal de esperança. Que sejamos um rio de Deus a fluir nesse deserto de sequidão. Que a nossa boca possa ser um instrumento de Deus para trazer vida, esperança. E a palavra, queridos, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Ela é que vai nos fazer inabaláveis, firmes. A palavra corrige, ela exorta,
ela consola, ela cura, ela liberta, ela anima, ela nos alimenta. Se encha da palavra de Deus nesses dias. Que você seja renovado pela palavra de Deus nessa noite. E a sexta resposta e última resposta de Deus para nós está lá no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Quando o seu desânimo estiver acabando, você se lembre de Deus falando para você: eu não te mandei eu? Esforça-te, dê o seu melhor, seja animado. Não se pasme, não se espante, não fique com medo, não fique assustado. Porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Queridos, nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar do seu amor e da sua graça. Uma vez que Ele decidiu entregar o seu único filho para morrer por nós em uma cruz, mas nada nos separa, nada muda essa aliança que nós temos com Deus. Ele está com você, aonde quer que você esteja nesse momento, por onde quer que você andar nesses próximos dias, Ele estará com você. Por onde você andou até agora, Ele esteve com você. Seja na abundância, seja na escassez, seja na saúde, na enfermidade, seja no meio de uma multidão ou no isolamento, aonde você está, Ele está com você. Porque Ele é fiel. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, ainda que ela se esqueça do seu filho, ainda que sua mãe, seu pai, ainda que se esqueçam de você, eu, Senhor, tenho um compromisso com você. Não me esqueço jamais de você. Eis que te tenho guardado na palma da minha mão. Deus está com você. Ele te anima nessa noite. Ele traz respostas às suas questões, às suas dúvidas, às suas incertezas. Ele te acalma, Ele te encoraja e Ele te consola dizendo: eu estou com você. Nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está conosco. Ele está conosco independente das circunstâncias. Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós. E eu quero nesse momento fazer uma oração com você que está na sua casa, nos assistindo. Eu quero orar para que o Senhor visite você com essa palavra e que Ele traga ânimo, que Ele traga esperança ao seu coração, que Ele traga coragem a você. Que você feche os seus olhos nesse momento e que você, em nome de Jesus, seja encontrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei quais são as circunstâncias mais próximas da sua realidade, mais próximas da sua vida ou da sua família. Mas, querido, eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que está conosco aqui, nesse momento, está com você e com a sua família aí, nesse instante. O Espírito Santo age de maneira poderosa. E Ele nos levanta imediatamente. Não é hora de esmorecermos, não é hora de nos entregarmos, não é hora de ficarmos abatidos, mas é hora de nos levantarmos e de nos colocarmos diante do Senhor, posicionados para cumprirmos a missão que Ele confiou a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos recursos. Você não vai parar,
Você pode até estar na sua casa, você pode até estar em quarentena como estamos, cumprindo as orientações, mas há tanta coisa que você pode fazer da onde você está. Há tanta coisa, tanta situação que você pode mudar. Há tanta coisa que você pode alcançar daí, desse lugar. Levante-se, reanime-se no Senhor. Seja fortalecido nesse momento. Seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. Não se desespere, não tenha medo. A sua provisão vem do Senhor. Ele está com você, Ele é o seu sustento. Ele guarda o nosso deitar e o nosso levantar. Ele guarda o nosso entrar e o nosso sair. Ele acampa os anjos dele ao nosso redor. Seja fortalecido, seja alcançado, seja visitado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que as suas forças se renovem em Deus. Que as suas emoções se restabeleçam a partir da palavra do Senhor. Para cada dúvida do seu coração, há uma certeza, há uma resposta de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
Deus te abençoe. Que você tenha uma semana vitoriosa e que da sua boca fluam palavras de louvor, adoração e gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No domingo nós estaremos aqui às 19 horas. Te esperamos para compartilhar uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.